Alegria, alegria, alegria! Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis. É um prazer ter você aqui comigo. Nós vamos fazer essa aula que vai ser magnífica para você entender um pouco mais da nossa metodologia. Vou dividir já os meus slides com você para que a gente possa começar. Dividindo meus slides aqui, a gente vai ver no decorrer dessa aula os 7 passos da jornada dos heróis que desejam cumprir a missão de impactar vidas como mentores e terapeutas através de um negócio digital de desenvolvimento humano, lucrativo e principalmente com propósito. Então, o que a gente vai ver no decorrer dessa aula? Primeiro, a remuneração. Como é que mentores e terapeutas se remuneram? Segundo, a estrutura de produtos digitais. Eu vou fazer ao vivo aqui a criação de um produto digital e você vai ver como é que a gente escala isso. Então, mesmo que você já esteja lançando produtos digitais e patine, às vezes, na internet, não consegue, às vezes, chegar no resultado que você quer, essa aula é para você. E é para você também que está começando do absoluto zero e também para você que está fazendo uma transição de carreira, porque nós também vamos falar das fases de uma carreira digital, de mentoria ou de terapia. Como que você faz para poder fazer essa transição com segurança e, principalmente, com propósito. Quarto tópico que nós vamos tratar aqui é para poder você desenvolver novas crenças. Como lidar com crenças e desculpas analógicas para poder você atuar online e impactar vidas pela internet. Quinto tópico que nós vamos desenvolver, técnicas internacionais de mentoria e terapia. Você vai ver como é que o nosso método é tão diferente de outras formações que você já fez. Depois iremos trabalhar também a escala de faturamento milionária, com lançamentos e ofertas diárias no Perpétuo. Você vai criar um modelo de negócio e você vai ver aqui como é que isso funciona e como é que a gente faz. Eu vou te mostrar os meus bastidores. E, além disso, a gente vai fazer aqui a demonstração de como que a gente conseguiu desenvolver a nossa carreira de forma internacional. Você já pensou que você pode internacionalizar a sua carreira? Eu vou falar como que isso acontece no decorrer dessa aula. Então, fazendo aqui uma breve apresentação, quem somos nós? Nós somos responsáveis pela Escola de Heróis. A Escola de Heróis, ela parte da nossa família. Eu sou Diogo Hudson, minha esposa é a Flávia Oliveira, o nosso filho é o Guilherme. Nós somos casados, somos felizes e visitamos 50 países para poder criar um método próprio. Um método que envolve técnicas internacionais de ressignificação emocional e também de marketing digital, onde nós formamos terapeutas e mentores do novo milênio para poder impactar pessoas através de um negócio digital de desenvolvimento humano. Essa foto aqui, guarda ela, que essa foto aqui da aurora boreal, ela é muito importante. É exatamente essa foto que tem tudo a ver com a nossa carreira no marketing digital. Agora que você viu uma breve apresentação, é muito importante você compreender que, além de cursos pela internet, nós também impactamos empresas através dos nossos treinamentos. Nosso método já foi implementado em empresas como Correios, Petrobras, SEG, SEDAI, entre outras. Nós escrevemos 2 livros, A Arte de Lidar com Pessoas Difíceis e Manual dos Terapeutas do Novo Milênio. Falando de números, nós já treinamos cerca de 100 mil pessoas nos últimos 10 anos, visitamos 50 países, temos mais de 2 milhões de visualizações pela internet, um faturamento de 7 milhões de reais nos últimos anos, fizemos 65 lançamentos digitais e a nossa metodologia está em 10 países, com o nosso método em português e em espanhol. Só um detalhe, eu não falo espanhol e eu vou mostrar para você como você, sem falar espanhol e sem falar outras línguas, você pode lançar em outros países. A gente vai falar sobre isso aqui. E aí agora vem a minha pergunta. Você quer saber qual é o segredo que está por trás da nossa empresa? Você quer saber qual é o segredo? Então preste atenção nessa imagem, nessa foto. Essa foto aqui é de um cruzeiro. Nós estávamos na Grécia, nesse cruzeiro, dentro do nosso quarto. O tempo todo tocava esse telefone aqui. Durante vários dias tocava esse telefone e esse botão ficava piscando. Vários dias. Sabe o que aconteceu? O segredo da nossa empresa está exatamente aqui. Você quer saber qual é o segredo? Você quer saber o que aconteceu com esse telefone dentro desse cruzeiro para a Grécia? Eu vou contar isso para você até o final dessa aula. Só posso te falar uma coisa. Esse segredo, ele não está só na nossa empresa.
ele está nas maiores companhias do mundo, as maiores empresas do mundo utilizam exatamente o que eu vou contar para você aqui. E talvez você não esteja utilizando isso, e por isso talvez você não esteja tendo os resultados que você adoraria ter. Vou continuar aqui fazendo a nossa aula, dividindo os meus slides, porque agora a gente precisa compreender que esses slides aqui, para você baixar esses slides, é só você tocar no link que está aqui e também para você agendar a sua sessão gratuita. Então, você baixa os slides, porque eu vou te dar muita informação e muito conteúdo, e você também pode marcar a sua sessão gratuita. Nessa sessão gratuita, nós vamos mostrar para você o seu estado atual e vamos fazer um planejamento para poder você criar um negócio online de desenvolvimento humano. Seja você uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira, seja você uma pessoa que já trabalha pela internet e quer escalar o seu negócio. Bom, agora que eu dei esse recado, vamos ao conteúdo. Primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar, qual é a remuneração para mentores e para terapeutas? Bom, então o primeiro tópico é exatamente esse. Eu acredito plenamente que você deve trazer a sua renda de diversas áreas, né? Então o teu dinheiro, ele deve entrar de atendimentos individuais, de clientes individuais. Então, os clientes individuais, você tem ali resultado financeiro. Você deve atender grupos e, a partir disso, você também tem resultado financeiro. Você deve atender empresas. Anota essa metodologia, ela também ensina você a atender empresas. E aí também, o principal, você deve criar produtos online. O que é importante você compreender? Que a sua renda, ela deve vir de 4 formas. Então, se você consegue trazer renda dessas 4 formas, você consegue tornar o seu negócio sustentável. Eu vou dar um exemplo aqui de como é que você cria essas 4 formas de renda. Então, no próximo slide, você vai ver claramente aqui que existem os tipos de remuneração, existe a quantidade, o preço e o total. Então, por exemplo, se você começa atendendo 2 empresas por mês, olha aqui, 2 empresas por mês, você vai atender 2 empresas por mês. Você vai faturar aqui cerca de R$ 5.000 em cada empresa que você atender. É um treinamento, às vezes é um trabalho que você vai fazer com um executivo, às vezes é com um grupo, com uma equipe de vendas. Então, você vai faturar aqui R$ 10.000. Individual, se você atender 2 pessoas, você fatura 3.500 por pessoa, R$ 7.000. Grupos online ou grupos presenciais, 15 pessoas, R$ 300. R$ 4.500 é o total dessas 15 pessoas que você atendeu. Você pode criar produtos online, 35 pessoas comprando um produto de R$ 100. Pode ser um e-book, pode ser um desafio de 21 dias, um desafio de 7 dias, e aqui você tem R$ 3.500. Se você somar isso tudo aqui, o total, R$ 25.000. Aí você pode estar falando assim, Diogo, mas eu já faturo R$ 25.000 através de produtos online ou através da minha carreira atual. Eu estou mostrando para você uma hipótese e eu vou mostrar para você o grande segredo que está por trás da nossa empresa e vou falar como é que a gente multiplica isso através de um faturamento que vem desses produtos digitais, de empresas e de todas as outras coisas que eu estou falando aqui. Atendimento individual e atendimento em grupo. Agora, qual é a sua referência quando a gente fala sobre vender pela internet? Qual é a sua referência quando a gente fala sobre criar um negócio online de desenvolvimento humano? Eu quero te contar uma história bem rapidinha. Eu estava na minha lua de mel com a minha esposa lá na Tailândia e nós estávamos dentro de um hotel e esse hotel ofereceu que a gente fosse num templo para ver o Buda de ouro. Então aqui é uma foto quando a gente chegou no templo. A gente chegou no templo e era para ver o Buda de ouro. Esse Buda de ouro, a história dele é que, durante a guerra, uma série de monges resolveu esconder as estátuas mais valiosas. E existia uma estátua em ouro maciço que era avaliada em US$ 400 milhões. Eles resolveram colocar barro nessa estátua. E, de repente, o pessoal começou a fugir por causa da guerra e eles deixaram essas estátuas para trás e ela estava totalmente coberta em barro. Só que um dia eles precisaram fazer estradas na Tailândia e eles precisaram tirar o templo do lugar. Então eles conservaram as estátuas e levaram as estátuas para outro lugar. O governo pegou um guindaste e quando foi levantar essa estátua de barro, começou a chover. E quando começou a chover, eles viram que a estátua era de ouro, porque ela começou a brilhar.
E aí, quando a gente chegou nesse templo, a gente olhou para essa estátua aqui e simplesmente a gente achou o máximo essa estátua. A gente achou incrível essa estátua. Só que quando a gente saiu do templo, tinha uma placa falando assim: vire à direita, suba as escadas, porque lá em cima tem o Buda de ouro. A gente olhou para trás e a gente começou a pensar: ué, esse Buda aqui não é um Buda de ouro? A minha esposa virou para mim e falou: vamos subir as escadas. A gente subiu as escadas e simplesmente, quando a gente chegou no segundo andar, a gente viu essa imagem. Uma imagem de quase 7 metros, uma estátua em ouro maciço que vale 400 milhões de dólares. E aí eu virei para minha esposa e falei: ué, então aquele outro Buda que a gente estava vendo não era de ouro, era de papel alumínio, era de outro material. E agora a gente está vendo o Buda de ouro. Por que eu estou te contando essa história? Porque você talvez nesse exato momento não tenha referência do que é o mercado digital, ou talvez não tenha referência de como você pode escalar, de como você pode desenvolver a sua carreira. Então, talvez nesse exato momento você esteja se satisfazendo olhando para o Buda de papel alumínio, ao invés de olhar para o Buda de ouro. Da mesma forma na sua carreira, talvez você que esteja aqui assistindo esteja só atendendo no individual, ou talvez você esteja com um salário fixo, como eu tinha. Na outra carreira, eu era advogado, vocês vão entender melhor isso. A minha esposa era médica. Então, talvez você esteja com salário fixo e não esteja vendo a rentabilidade que você pode chegar com o trabalho que a gente desenvolve na internet. Então, diante disso aqui, eu quero que você comece a refletir e não esqueça de baixar os seus slides e agendar a sua sessão gratuita, porque a gente vai dar muito conteúdo aqui e eu preciso que você esteja com esses slides na mão para poder entender melhor, principalmente agora, quando eu vou falar de estruturar produtos digitais. A gente vai montar agora um produto digital do absoluto zero. Qual é o seu desafio maior em conquistar clientes? Qual é a sua maior dificuldade em prospectar clientes? É a dificuldade das mídias sociais? É a dificuldade de fazer anúncios? É a dificuldade de trazer esses clientes até você de alguma forma, seja através de palestras presenciais, seja através de lives? Qual é a sua dificuldade? Bom, eu quero falar para você uma outra história bem rapidinha, mas que vai fazer muito sentido para você. Eu estava numa outra viagem, eu estava na Indonésia, e na Indonésia eu estava na ilha de Bali. E na ilha de Bali existe um café que é considerado o café melhor do mundo, o melhor café do planeta Terra. E a gente não sabia disso. A gente chegou lá e um guia de turismo virou para a gente e falou assim: olha, você quer conhecer o melhor café do mundo? Bom, eu vou te levar então para uma degustação, um rodízio de cafés e de chás. E esse guia levou a gente para esse lugar. Como você pode ver nessa imagem, aqui tem um rodízio, uma degustação de chás e de cafés. E com isso, a gente experimentou uma série de sabores diferentes. Só que, quando a gente estava experimentando, a pessoa que estava ali virava para a gente e falava: qual que você mais gostou? E ela anotava. E aí, quando a gente terminou ali de fazer a degustação, automaticamente ela colocou a gente numa loja. E ali naquela loja, ela falou: esse daqui é o sabor que você gostou, esse outro é o sabor que você gostou, esse outro é o sabor que você gostou, e existe o melhor café do mundo que você não experimentou. É um café de 25 dólares. Só um detalhe: o café de 25 dólares é o café do cocô desse bicho aqui, ó. Esse animal se chama Luigi. Esse animal, ele come a semente do café e quando ele faz cocô, eles pegam a semente do café que ele expeliu e eles higienizam isso e criam todo um processo de um café completamente diferente. Então, essa mulher virou para a gente e explicou isso e falou que é o melhor café do mundo. Sabe o que a gente fez? A gente pagou 25 dólares num café de cocô. Por que eu estou te contando essa história? Eu não sei se você reparou, mas aqui existe um processo de vendas.
Então, a gente começa fazendo uma degustação, uma experiência. Depois que a gente faz a experiência, a gente entra na loja. Depois que a gente entra na loja, tem toda uma história, um acontecimento, que ela explica como é que acontece o café e como é que desenvolve o café. E a partir disso, a gente criou tanto desejo, tanto interesse que a gente comprou. E é exatamente assim que eu acredito que é o processo de vendas. Todo o processo de vendas começa nos 5 passos do marketing. Eu acredito que o marketing tem 5 passos e nós vamos criar agora um produto digital. Nós vamos criar exatamente agora através desses 5 passos. Então, o primeiro passo é a sua história. As pessoas se conectam com a sua história. Eu, por exemplo, hoje trabalho com terapia, com mentoria pela internet, fiz a minha transição de carreira. Talvez você que esteja aqui ouvindo isso, você talvez esteja fazendo sua transição de carreira e você vai se conectar com a minha história. Da mesma forma, se você é uma pessoa que às vezes emagreceu e você quer vender emagrecimento, as pessoas vão se conectar com a sua história. Da mesma forma que você é um engenheiro, que você é um advogado ou que você é um profissional gabaritado e tem resultado na sua área, as pessoas querem se conectar com a sua história. Você pode fazer uma mentoria para um jovem advogado, você pode fazer uma mentoria para um jovem engenheiro. Da mesma forma, você pode também fazer um processo terapêutico, se você for terapeuta, ou se você trabalhar na área técnica, você também pode mentorar ou até mesmo quebrar crenças e ajudar as pessoas ali que querem chegar na posição e no status que você está hoje na sua carreira. Então, dentro daquilo que você já faz, através da tua história, as pessoas vão se inspirar em você. E aí, o que você vai fazer? Você vai direcionar todo o seu discurso para um público específico, aquilo que a gente chama de nicho. Nicho, um público específico. O público que vai olhar para você e vai se inspirar na sua história. E esse público, ele quer efetivamente ter os resultados que você tem. Ele quer chegar ao patamar que você já está. E, cara, se valorize. Entenda que no planeta Terra, pouquíssimas pessoas chegaram ao patamar de estudos que você chegou, aos resultados que você chegou. Às vezes você está se comparando com pessoas que são a exceção da exceção da exceção. Só que o que você já tem, você pode ensinar. E quando você começa a colocar o terceiro passo, que é um conteúdo de alto valor nas redes sociais, as pessoas começam a valorizar você, a entender o que você faz, a criar interesse naquilo que você está fazendo, e a partir daí você vai criar um produto fazendo uma oferta para as pessoas e embalar isso para que as pessoas possam entender aquilo que você faz. Assim você faz uma entrega para as pessoas maior do que efetivamente as pessoas esperam. Então, quando tudo isso acontece, quando você começa a estruturar tudo isso de uma forma onde ordenadamente as pessoas começam a te valorizar e começam a se interessar, você percebe que existe uma lógica dentro desses 5 passos. E eu vou dar exemplos aqui para você. Olha, imagine que a sua história é uma história onde você perdeu um ente querido. Imagine um terapeuta que tem uma história que perdeu o seu filho. Ele tem um público específico, ele vai focar em mães que estão em luto, ou em pais que estão em luto, ou em viúvas, né? Dependendo da história aqui, né? Então, aqui você vai gerar um conteúdo de alto valor. Então, imagina essa terapeuta que perdeu o filho, ela vai fazer uma live sobre como lidar com a solidão da perda de um ente querido, ela vai fazer um vídeo sobre como aceitar a perda de um ente querido, ela vai fazer uma postagem sobre como ressignificar a vida após o luto. E a partir disso, ela vai criar um produto. Por exemplo, existe vida após o luto. Desperte o seu amor próprio após a perda de um ente querido para aceitar e seguir a vida em paz. Como é que ela vai entregar isso? Ela entrega isso através de uma terapia em grupo. Vamos um outro exemplo? Uma outra terapeuta que se reinventou após 50 anos. Ela se reinventou. Ela conseguiu lidar com a solidão, conseguiu lidar com as adversidades. Então, ela vai focar em mulheres que se sentem solitárias após os 50 anos. E a partir disso, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma live sobre como blindar a sua autoestima com os conflitos familiares. Ela vai fazer uma postagem sobre como despertar a sexualidade na melhor idade, um vídeo sobre como desenvolver atividades que te remuneram aos 50 anos, e ela vai criar um produto chamado 50 Tons de Vida. Por exemplo, tá? É só um nome, é só um exemplo.
E, diante disso, ela vai criar uma mentoria em grupo para isso. Assim como se você trabalhar com emagrecimento, mães que não conseguem voltar ao peso anterior da gestação, você pode fazer uma postagem sobre como fazer múltiplas tarefas e ter tempo para si, como lidar com a preguiça de fazer atividades físicas, como parar de se auto-sabotar com a sua alimentação. Aqui você vai fazer vídeos, vai fazer lives e, a partir disso, você vai criar um produto, Mamães em Forma Já. Recupere o peso ideal e se sinta maravilhosa. Ela pode entregar isso através de uma mentoria em grupo. Diogo, mas se eu for técnico, a gente já criou produtos dentro da nossa mentoria, por exemplo, para uma doutora em direito que quis ensinar LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente já criou um produto para uma enfermeira chamado Enfermeira Zen, onde ela ensinou terapia para as enfermeiras. A gente criou um produto chamado Profissionais de Saúde de Alto Valor, onde uma médica conseguiu mostrar para profissionais de saúde que eles podem ter alto valor, eles podem ser reconhecidos, eles podem ter uma renda extra, eles podem ser promovidos no hospital. Então, diante disso, a gente tem inúmeras pessoas que já passaram pela nossa mentoria e conseguiram estruturar um produto digital. Se para você isso tudo é novo, ou se para você o que te interessa é escalar o que você já tem, deixa eu te mostrar uma coisa que é muito interessante. Como é que a gente pode trabalhar esses 5 passos se eu estivesse começando do zero? Porque às vezes você que está aí, né, insistindo em alguma coisa que não está vendendo, que não está dando resultado, é necessário muitas vezes voltar para a base e é necessário reinventar aquilo que você já tem. Então eu vou dar um exemplo aqui para você, mas eu quero rapidamente te fazer uma pergunta. Você acha que é difícil se divulgar na internet e ter grandes resultados? Você acha que é complicado? Você acha que é difícil? Você tem dificuldade de mexer nas ferramentas digitais? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Um dos lugares mais incríveis que eu já fui na minha vida é o Japão. E eu quero te contar uma história do Japão. Bom, em 2019 eu estava no Japão e eu visitei o museu com a minha esposa da ciência e tecnologia. E como você pode ver nesse vídeo, esse vídeo aí demonstra o que vai acontecer com o futuro da medicina. Isso é um exame de tomografia, onde você automaticamente utiliza a inteligência artificial para poder fazer o diagnóstico. Uma outra curiosidade é que as inteligências artificiais no Japão já estão na era dos robôs. Isso daqui é um robô, por exemplo, que joga vôlei, que joga futebol, que dança, tá? Então, isso daqui já é a inteligência artificial na era dos robôs. Um outro exemplo nesse mesmo museu é essa outra inteligência artificial aqui. Olha que interessante. Esse robô é o robô de uma mulher que tem pele de silicone. E ela conversou comigo, criando ali uma base de dados para poder me passar informações. Ela sabia onde eu morava, que eu falei que eu morava em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela falou que tinha bonitas praias. Ela começou a falar um monte de informações, falou que é muito calor aqui. E por que eu estou te contando toda essa história? Porque a gente está na era da inteligência artificial e a gente deve utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Então é isso que a gente vai fazer do absoluto zero aqui. Como usar a inteligência artificial para você se divulgar nas mídias sociais. Bom, eu mais uma vez vou frisar que você pode tocar no link que está aqui, no botão que está aqui, para você baixar os seus slides e agendar a sua sessão gratuita. Porque nesse exato momento eu estou aqui entregando para você uma série de conteúdos de inteligência artificial. Então, é só você baixar os slides que você vai ter essas informações. A primeira inteligência artificial que eu quero mostrar para você, ela se chama Luzia. Luzia é um número de WhatsApp. Então, é só você gravar o número de WhatsApp e aí, esse número de WhatsApp, ele vai responder uma série de perguntas que você tiver. Por exemplo, eu vou criar aqui um cronograma de postagens, tá? Então vamos imaginar aqui que eu estou criando um cronograma. Cronograma para postar 3 vezes ao dia vídeos e lives, postagens, vídeos e lives sobre terapia para lidar com o luto da perda
de um ente querido. Então, eu coloquei aqui na Luzia, e ao colocar aqui na Luzia, automaticamente, a Luzia, ela consegue gerar conteúdo para você, ela consegue criar um cronograma, ela consegue fazer o texto de um e-mail, o texto de um vídeo, o texto de uma postagem, por exemplo, na mídia social. Então, a partir disso, você tem toda a estrutura aqui. Aqui ela começa a fazer um cronograma. Então, eu vou colocar aqui, cronograma, crie um cronograma para uma semana. Então, ela vai criar aqui um cronograma e eu vou dividir minha tela para você compreender. Ela mostrou aqui 3 coisas. Postagem, compartilhar um artigo sobre comportamentos que ajudam a lidar com o processo de luto. Vídeo, explorar as fases do luto e dar dicas de como lidar com as perdas. Live, entrevistar um especialista em hipnoterapia para falar sobre as fases do luto e dar dicas para aliviar a dor. Segunda-feira, você vai fazer uma postagem, compartilhar um artigo sobre os comportamentos que ajudam a lidar com o processo de luto. Então, você coloca aqui comportamentos que ajudam a lidar com algum tipo de luto. Você vai colocar aqui 10 tópicos sobre comportamentos que ajudam a lidar com o processo de luto. E ela automaticamente vai colocar os 10 tópicos aqui. Então, aqui você tem um roteiro. Quarta-feira, você tem um vídeo para explorar as fases do luto, lidar com a questão das perdas. Na sexta-feira, uma live sobre entrevistar um especialista, que pode ser você mesmo. E aqui você tem 10 tópicos. Expressão emocional, a importância de expressar as emoções e sentimentos relacionados à perda. Como buscar e aceitar apoio de amigos, familiares, familiares e grupos de apoio durante o luto. Então, essa inteligência artificial, ela te ajuda a criar todo tipo de conteúdo. Se você é uma pessoa que dá desculpas para criar conteúdo, agora você não tem mais desculpas, porque você tem a Luzia. Ah, Diogo, mas isso não é o suficiente. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu pedi a Luzia todo tipo de conteúdo que eu quiser. Só que, em paralelo à Luzia, eu vou te ensinar aqui uma série de inteligências artificiais, como, por exemplo, Luca, como, por exemplo, Gama, como, por exemplo, Flick, o Learning Studio e o Canva. No Luca, você vai criar logo, e eu vou mostrar para você aqui como é que funciona. No Gama, você cria aqui os slides e a estrutura de lives, de vídeos, tudo isso. Eu vou mostrar também aqui. No Flick, você vai fazer simplesmente uma edição de vídeo automática, que você vai ver aqui também. No Learning Studio, você tem aqui a criação direta de um curso digital. Ele cria um curso a partir de uma frase. E o canva.com, aqui você cria as postagens. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu perguntei para a Luzia qual o nome que eu poderia colocar num produto ligado a luto. E eu vou colocar aqui um produto terapêutico, mas poderia ser qualquer produto técnico. Poderia ser um produto ligado à parte de academia, por exemplo, se você quiser dar aula sobre engenharia, dar aula sobre arquitetura, se você quiser mentorar pessoas na área jurídica ou na contabilidade. Então, isso daqui é independente da área. Mas eu criei um produto ligado a luto para terapeutas. Então, imagine uma terapeuta que acabou de se formar e que tem na sua história alguma coisa a ver com luto. Essa terapeuta ficou viúva. Ela vai atrair outras mulheres que querem lidar com o luto. Então, eu vou estruturar a carreira, um negócio digital a partir de agora. A primeira coisa que eu fiz, eu abri um programa chamado Loca. Esse programa é exatamente esse aqui. É um site, ele é absolutamente gratuito, tá? Se você quiser depois fazer um upgrade e baixar as imagens, aí você paga. Mas para poder fazer a sua logo, ele é absolutamente gratuito. Então, eu criei uma logo do Absoluto Zero, colocando aqui simplesmente o nome. E a logo que saiu foi essa daqui. Luto Nunca Mais. A Luzia me deu esse nome, tá? A Luzia me deu esse nome e o Louca criou para mim essa logomarca, Luto Nunca Mais. A partir dessa logomarca, eu começo a fazer uma série de postagens. Então, por exemplo, eu utilizei o programa canva.com, que é o que eu recomendo. Ele também, ele é gratuito até uma determinada área. Depois, se você precisa fazer o upgrade, mas você pode utilizar a parte gratuita dele. E eu comecei a fazer aqui algumas postagens. Então, eu criei aqui a primeira postagem, como você pode ver nessa imagem, sobre os 5 passos para lidar com a dor da perda. E eu já estou usando aqui
a logo do Luto Nunca Mais. A partir disso, eu tenho aqui como se fossem carrosséis, tá? Evite se isolar, o primeiro passo. Isso tudo aqui é o direcionamento da Luzia. Segundo, faça uma atividade que você goste. Terceiro, cuide do seu corpo. Aqui, tudo a Luzia que me deu esses tópicos. Quarto, faça um ritual de despedida, sempre utilizando a logo. Quinto, agende uma sessão de terapia gratuita comigo. Sexto, eu tenho 10 anos de experiência, 200 mulheres atendidas e um método internacional. Você não estará mais só, te pegarei pelas mãos. A partir disso, agende a sua sessão gratuita, é só mandar uma mensagem por aqui. Então, isso daqui é um exemplo de algo muito simples que a gente faz assim, ó, instalando nossos dedos, e a partir desse tipo de postagem, você já pode começar a captar clientes. Lembrando que aqui eu vou te mostrar como escalar. Então, se você é uma pessoa que quer escalar isso e até mesmo faturar R$1 milhão ao ano, é totalmente possível. Eu vou te mostrar aqui qual o grande segredo da nossa empresa que faz isso acontecer. Só que eu estou te mostrando que esse conteúdo de alto valor gera muito interesse nas pessoas. Como, por exemplo, o programa Flick. O Flick, então, eu utilizei, recapitulando, eu utilizei o Loca, que é inteligência artificial para gerar logo, coloquei uma frase, gerou a logo, utilizei a Luzia para poder me dar todo esse conteúdo, utilizei também o Canva para poder fazer as postagens, e agora eu vou utilizar o Flick. O Flick é um programa também de inteligência artificial, que eu vou colocar na minha tela, e através desse programa aqui, automaticamente você pode gerar vídeos. Se você, às vezes, se sente travado, se sente travada para poder fazer vídeos, para poder se divulgar pela internet, preste atenção nesse estilo de vídeo aqui, que eu utilizei a Luzia para poder me dar o conteúdo, e a partir do conteúdo da Luzia, eu coloquei no Flick exatamente um texto que me gerou esse vídeo aqui que você vai assistir agora. Ele é bem rapidinho, dura 1 minuto. Assista aí. Você fica olhando para aquela cadeira achando que a pessoa vai se sentar, mas ela não aparece? Você perdeu as esperanças e até mesmo a vontade de viver? Você se sente solitária após a perda de um ente querido? Eu posso te ajudar. Meu nome é Juliana Freitas, responsável pelo programa Luto Nunca Mais, onde ajudo viúvas a recuperarem sua razão de viver, resgatando o amor próprio. Eu perdi o meu marido com 42 anos e achava que não tinha esperança, até conhecer uma técnica internacional de terapia que poucas pessoas conhecem. Isso me deu inspiração e fez que eu conseguisse forças para criar minhas 2 filhas. Minha transformação foi tão grande que várias pessoas pediram para eu aplicar essa técnica. Comecei então minha carreira de terapeuta e hoje são centenas de viúvas transformadas. Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, me mande um direct que darei para as 2 primeiras pessoas uma sessão gratuita pessoalmente comigo. Então, a partir disso, o que a gente aprende? A gente aprende que a inteligência artificial ela pode nos ajudar demais. Como é o caso dessa outra ferramenta. Se você, por exemplo, quiser criar uma palestra, se você quiser criar uma live, eu utilizo também a ferramenta Gama. A Gama é uma ferramenta que ela cria automaticamente os slides de uma palestra para você a partir de uma frase. Então, você vem aqui criar, aqui você pode criar também um e-book, colando um texto, você pode gerar uma apresentação, que é o que eu quero fazer agora. Então, eu vou gerar uma apresentação a partir de uma frase. Então, eu coloco aqui, luto nunca mais. Como lidar com a perda de um ente querido através do nosso programa de terapia. A partir disso, eu vou gerar um esboço. E quando eu gero esse esboço, ele já tem aqui toda a estrutura. Vou só colocar aqui em português, tá? Para poder ele gerar esse esboço. E ele vai gerar esse esboço todo passo a passo. Então, aqui tem a introdução, programa de terapia, o que é luto, os benefícios, as abordagens terapêuticas. Aqui eu vou continuar para poder gerar os slides. Então, aqui eu vou utilizar algum tipo de slide que eu gosto, eu vou colocar esse bem claro aqui, eu escolho o tipo de slide, as cores, tudo isso,
eu venho aqui em gerar e automaticamente ele vai gerar toda a minha palestra. Você pode montar propostas aqui também para poder apresentar em empresas. Você pode montar aqui lives, vídeos e roteiros e automaticamente você vai ver aqui a quantidade de informações que ele vai colocar automaticamente. Você tem noção do que eu estou falando? Então, interessante isso, porque ele gera, assim, em fração de alguns segundos, uma palestra completa. E é isso que eu vou mostrar para você, colocando aqui na tela a apresentação para você entender tudo aquilo que ele gera e como que é rápido, como que flui. E só um detalhe, você pode editar absolutamente tudo que ele faz. Então, você pode editar tudo que ele faz. Vou colocar aqui na tela para ficar mais claro para você. Eu vou colocar essa apresentação que ele acabou de gerar. Você pode visualizar aí a apresentação. Então, eu poderia fazer essa apresentação assim, ó. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Diogo Hudson, sou terapeuta e sou responsável pelo programa Luto Nunca Mais. Nessa apresentação, você vai ver como lidar com a perda de um ente querido através do nosso programa de terapia. O programa de terapia para lidar com a perda de um ente querido oferece um suporte especializado em um momento emocionalmente desafiador. Queremos ajudar você a enfrentar o luto e encontrar a paz e entendimento. Nossa abordagem é cuidadosa, inclusiva e solidária. O que é luto e como ele afeta as pessoas? A experiência complexa do luto, o impacto nas relações, as reações emocionais, os benefícios da terapia para lidar com a perda, alívio emocional, autoconhecimento, crescimento pessoal, abordagens terapêuticas utilizadas no programa, terapia de grupo, terapia... você pode utilizar aqui a terapia que você usa, tá? Você pode editar isso tudo aqui. Exemplos de casos de sucesso, você pode colocar os casos de sucesso seus aqui. Depoimentos de clientes satisfeitos, você pode colocar os seus clientes falando aqui. Como participar do programa de terapia? Aqui você tem também a conclusão e as informações do seu contato. Diante disso, você pode perceber aqui que você não tem mais desculpas para criar um negócio de desenvolvimento humano. Talvez o que você precise é isso aqui, que é o que eu faço na nossa mentoria. Eu te dou a mão, eu te direciono. Você tem uma formação completa para poder você se formar como mentor e como terapeuta, e em paralelo a isso, nós temos também uma mentoria exclusiva, onde você vai trazer o seu negócio e eu vou te ajudar a lapidar. Agora que você visualizou toda essa inteligência artificial, você viu as postagens, você viu os vídeos, você viu as lives, eu quero falar com você sobre as desculpas que você dá, como lidar com as crenças e desculpas analógicas para atuar online, porque eu estou mostrando para você que é totalmente possível, é mais simples do que você imagina, inclusive você que está aí, quer escalar e está doido para poder eu falar ali, João, como é que eu faturo mais? Como é que eu tenho mais resultado? Cara, deixa eu falar uma coisa para você, você ainda não escalou, porque talvez você tenha muitas crenças, talvez você tenha inúmeras limitações na forma de pensar, na forma de lidar com o seu negócio. E eu sei disso, por quê? Porque existem fases de um negócio digital e essas fases elas precisam ser respeitadas. Então, eu vou falar das fases e depois eu vou falar das crenças. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui são as fases, tá? Primeiro eu vou falar as fases de uma carreira digital e depois eu vou falar das crenças. Então, as fases da carreira digital. Primeiro, eu quero mostrar para você que a pessoa que está começando agora do zero, olha só essa pesquisa aqui. Essa pesquisa é da Hotmart, uma das maiores empresas nessa área digital, é uma plataforma de pagamento, e ela traz falando que a pessoa que está começando, ela investe 30% do tempo, 30% das pessoas que estão começando, elas focam integralmente no negócio. 70% elas utilizam meio expediente. Então, você que está começando agora, você tem que utilizar meio expediente. Não é para você entrar de cabeça de uma vez, é para você fazendo de forma paralela. Depois que você começar, você vai para a fase ali intermediária. E na fase intermediária, cerca de 56% das pessoas que estão numa fase intermediária de um negócio digital utilizam o seu tempo integral. Cerca de 44% utilizam meio expediente. Depois que você está na fase avançada, que você já está faturando bem, cerca de 63% das pessoas utilizam o seu tempo integral e 37% utilizam meio tempo. Eu também trago aqui a minha visão. A minha visão é que existem 3 fases no negócio digital. A fase iniciante, né? Aqui eu vou colocar as fases, o tipo de tráfego e a audiência, como é que você traz a audiência para você.
as ferramentas digitais, o conteúdo gratuito, como é que você gera, e também o tipo de faturamento mensal. Então, a fase número 1, quando você começa do absoluto zero, você vai trabalhar aqui de forma orgânica. Então, com amigos, conhecidos, você cria um grupo de WhatsApp, a partir disso você gera áudios, textos e também vídeos curtos. Aqui, com esse tipo de estratégia, você já tem um faturamento aí de R$ 1.000 a R$ 3.000 por mês. Depois você vai para a fase número 2, onde você começa a colocar anúncios, tá? Aqui é a fase de transição. Você começa a colocar anúncios, além de toda a audiência que você já tem orgânica. A partir disso, você cria um grupo de WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn. Tudo isso aqui você começa a dominar. Mas lembrando que isso é apenas na fase 2. A partir disso, você cria vídeos curtos, cria as lives, e aqui você já tem um faturamento de 3.000 a 15.000. Até a fase 3, que é a fase do avançado. Aqui você vive 100% de internet. Você precisa dominar o Instagram, o Facebook, o Google, o YouTube, toda a estrutura de parcerias, afiliados. A partir disso, você tem grupo no Telegram, e-mail, Facebook, tudo aquilo que é necessário para você fazer lançamentos profissionais e vendas contínuas. Então, a partir disso, você cria aqui vídeos curtos, lives, workshop e um faturamento aqui de 15.000 a 100.000 reais por mês. Por que é importante você entender essas fases, mesmo se você já estiver numa fase avançada? Porque, às vezes, você acha que está na fase avançada, mas você ainda está na fase intermediária. Então, a gente, às vezes, tem que dar um passo para trás, apertar uma série de parafusos, para que depois você dê inúmeros passos para frente para poder escalar. Então, diante disso, existe um movimento de você respeitar essas fases e existe um movimento também de você quebrar crenças limitantes, assim como esses nossos heróis, pessoas comuns que conseguiram resultados extraordinários. Assista aqui esses depoimentos, é bem rapidinho e você vai ver os resultados que esses heróis colheram. Você já imaginou ter um faturamento de mais de 100 mil reais em 4 dias? Pois é, eu realizei essa conquista por várias vezes, justamente por estar na mentoria com o Diogo Hudson. Eu consegui aí mais de 7 mil reais de faturamento. A gente já faturou mais de 17 mil reais com apenas 4 clientes. A gente hoje tem em média um faturamento aí de 50 mil reais por lançamento de Floripa. A gente já teve até um lançamento esse ano que nós faturamos quase 70 mil reais. Olha, eu consegui 10 clientes com faturamento de 28 mil reais. No meu primeiro lançamento eu fiz 35 mil reais e daí para cima, o último eu fiz 70 mil reais. Ao todo, em um ano, eu consegui fazer mais de 350 mil reais. Com uma pequena dica, em menos de 3 semanas de trabalho, nós fechamos um primeiro contrato de high ticket na faixa de 100 mil reais e mais 6 contratos na faixa de R$1.000. Ou seja, 106 mil reais de resultado. 30 entrevistas e fechei 4 processos a R$2.400, então eu recebi R$9.600. O faturamento total foi R$8.600. Eu consegui 3 pacotes das 12 sessões e mais 4 constelações. O valor que nós conseguimos foi 8.100. De 8 entrevistas eu consegui fechar 5 com resultados de R$8.000. Foram 2 constelações, mais uma constelação e um pacote de R$1.800. Isso tudo que a gente falou aqui, você pode perceber que tem pessoas que faturam 100 mil reais por mês, tem pessoas que faturam 50 mil, tem pessoas que faturam 3, 4, 5 mil. Aqui você viu depoimentos de terapeutas, de professores, de profissionais da área de RH, da área de marketing digital, experts, especialistas, professores universitários. Então, pessoas de todas as áreas conseguem trabalhar e desenvolver um negócio de desenvolvimento humano. Se você quer trabalhar com terapia, com mentoria, você está no lugar certo. Mas, para isso, você precisa quebrar, eliminar as suas crenças limitantes. E esse é exatamente o assunto que nós vamos ver agora. Aqui a gente vai ver exatamente como a gente pode eliminar e lidar com as nossas crenças e as nossas desculpas analógicas para atuar online. Para isso, eu quero te contar brevemente a nossa história. A nossa história ela começa lá atrás, na minha transição de carreira.
Essa imagem é da Escola Superior de Advocacia dentro da OAB. Eu não estava feliz da minha profissão e eu também tinha terminado um relacionamento afetivo. E eu resolvi fazer uma série de treinamentos para poder trabalhar as minhas emoções. Eu comecei a gostar tanto desses treinamentos que eu viajei para os Estados Unidos, eu viajei para a Índia, eu viajei para a Alemanha e eu estudei com os maiores profissionais da área, como Timothy Galloway, como, por exemplo, Anthony Robbins, nos Estados Unidos. Aqui os americanos Richard Moss, Robert Dilts, aqui na Índia, aqui na Alemanha com Bert Hellinger. A partir disso, eu comecei a me perguntar, eu quero trabalhar nessa área de desenvolvimento humano, eu quero trabalhar como terapeuta, como mentor, mas e se der errado? O que eu faço da minha vida? Você talvez esteja fazendo essa pergunta, e se der errado? E agora eu quero te falar uma coisa. Toda vez que você faz essa pergunta, você é assombrado pelos 7 vilões da vida medíocre. Os 7 vilões da vida medíocre. O que é a vida medíocre? A vida medíocre é a vida mediana. Mediana é a vida média. E da onde vêm esses vilões, Diogo? A gente fez uma pesquisa com cerca de 1.500 pessoas. Alunos nossos, heróis da Escola de Heróis e também pessoas que nos seguem. E a partir disso, nós descobrimos 7 comportamentos que nós transformamos esses comportamentos em vilões, como você vai ver aqui no decorrer da minha história. Eu era o tempo inteiro assombrado por esses vilões. Como, por exemplo, eu já tinha uma vida profissional e eu me sentia estagnado. Eu estava ali sendo assombrado pela senhora estagnada. E aí eu pergunto para você, você se sente na sua zona de conforto, na sua carreira? Se sente na zona de conforto? Se sente estagnado, estagnada? Eu era assim. Por quê? Porque eu faturava em torno de 20 mil reais por mês como advogado e como professor universitário. Eu dava consultoria, eu dava aula e todo mundo me aplaudia, mas eu não me aplaudia. Eu também era assombrado pelo senhor pressionador. O que é o senhor pressionador? É a pressão que a gente sofre da nossa família, é a pressão que a gente sofre da sociedade. E aí a minha pergunta é, você se sente pressionado por conflitos familiares ou profissionais? E isso tudo acontecia comigo porque quando eu queria trocar de carreira e trabalhar com terapia, trabalhar com mentoria, as pessoas ao meu redor falavam, não, como é que você pode trocar o certo pelo duvidoso? E naquele exato momento eu me perguntava o que é o certo? É certo eu não estar realizado profissionalmente? É certo eu não estar feliz com o que eu estou fazendo? E a partir disso, eu também era assombrado pela bruxa procrastina. O que é a bruxa procrastina? Ela representa a procrastinação. Você procrastina atividades importantes porque eu procrastinava. Eu ficava pensando assim, cara, eu já sou bem-sucedido na área jurídica, inclusive eu já tinha livro escrito. Eu escrevi um livro na área jurídica, o Manual do Profissional de Direito. Eu escrevi esse livro. Eu já estava bem-sucedido nessa área. Eu ficava assim, cara, como que eu vou falar que eu sou terapeuta? Como eu vou falar que eu sou mentor na internet se as pessoas me conhecem da outra profissão? Então, eu procrastinava para gravar um vídeo. Meu primeiro vídeo, eu demorei 8 horas para fazer um vídeo de apenas 3 minutos. Então, eu procrastinava, eu não conseguia ali me assumir nessa nova profissão. E a partir disso, eu tinha muito medo. Você também é assim? Você tem medo de arriscar mais na sua carreira atual? Essa é a raposa medrosa. Talvez você que esteja aqui no marketing digital, você comece a contar uma história de que não funciona. Você começa a ficar com medo. E aí você começa a fazer conta e falar, cara, não vai bater o dinheiro. Cara, a conta não vai fechar. Você começa a ter medo de arriscar na sua carreira como eu tinha. E a partir disso, você sente também uma enorme ansiedade. Você sente que essa ansiedade te consome? Esse é o capitão ansiedade que pode estar acabando com você. E comigo, a ansiedade me consumia absurdamente, porque eu queria tudo da noite para o dia. Eu queria postar um vídeo e queria que tivesse 1000 visualizações. Eu queria fazer uma live, eu queria que tivessem 500 pessoas na live. Eu queria dar uma palestra e eu queria que naquele auditório tivessem 100 pessoas com todo mundo me aplaudindo. Só que eu percebi que as coisas não acontecem dessa forma. É um passo de cada vez. E você começa a evoluir dando esse passo de cada vez. E essa ansiedade, ela às vezes pode te consumir tanto, que às vezes ou você fica inerte, ou às vezes você começa a se comparar com outras pessoas e se sente inferior. E eu me sentia exatamente assim. Um monte de gente falando na internet, ganhando rios de dinheiro,
e eu, com muito mais potencial, não estava me divulgando pela internet. Inclusive, isso daqui é o que mais me atrapalhava. Essa daqui é a desculpa encantada. Você costuma dar desculpas para realizar o que precisa ser feito e se auto-sabota? Você fica dando desculpas porque eu dava desculpas. Eu falava assim, não, eu prefiro no presencial. Não, olha, eu não vou me divulgar na internet hoje, não, porque eu vou deixar para amanhã. Eu estou sem tempo para poder fazer. Não, olha, eu não tenho dinheiro para poder colocar em tráfego, em anúncios. Cara, eu dava todas as desculpas encantadas. E a desculpa encantada, ela é exatamente assim, como está nessa imagem. Ela vem de uma forma muito doce, muito linda, mas ela acaba com você. E cada desculpa encantada que você der em relação ao marketing digital, é como se ela se aliasse a essa outra vilã, que é a medusa tecnológica. Você trava para se expor e se divulgar na internet, você se sente um verdadeiro dinossauro digital. Eu me senti um dinossauro digital. E, cara, era exatamente assim. Eu falava, eu não vou conseguir mexer nessas ferramentas, eu não vou conseguir fazer um lançamento digital. Eu lembro que eu comprei o Érico Rocha naquela época, que é o curso de lançamentos digitais, e eu comprei em 2015, e eu só fui aplicar em 2019. Então, o que eu quero falar para você aqui? Eu quero falar que eu procrastinei, que eu contei todas as histórias que eu ia dar errado, só que eu fui para o marketing digital por necessidade. Eu não fui para o marketing digital para melhorar o que eu fazia. Só que eu precisava fazer uma transição de carreira. Então, na minha transição de carreira, primeiro eu fiz a minha transição de carreira para o offline, para o presencial, depois que eu fui para o marketing digital, por necessidade. Você não precisa disso, você pode ir direto para o marketing digital. E aí você vai ter um atalho e você vai ver como você vai alavancar muito mais rápido. Bom, a minha transição de carreira foi da seguinte forma: eu larguei tudo que eu fazia na área jurídica, eu resolvi alugar um espaço que era um escritório pequeno no centro do Rio de Janeiro, e eu resolvi dormir no meu escritório por 2 anos e meio. Eu dormia no chão do meu escritório. Durante o dia, eu atendia as pessoas individualmente e à noite eu dormia lá. E o que passou a acontecer? As pessoas pediram para eu ensinar o que eu fazia com elas. Então, eu atendia como terapeuta, atendia com várias técnicas ali, e as pessoas começaram a pedir. Diogo, você pode me ensinar isso? Então, eu atendia com técnicas de mentoria, de terapia, de coaching, eu utilizava várias técnicas. E as pessoas pediram para eu ensinar isso para elas. A partir disso, nasceu a primeira turma da Escola de Heróis, como você pode visualizar aqui. A primeira turma da Escola de Heróis. Depois a gente foi crescendo, se desenvolvendo, até que essa linda mulher veio fazer o curso. Essa mulher é a Flávia, a minha esposa atualmente. Ela era médica e ela gostou tanto do curso que ela fez comigo que ela fez a nossa formação completa. Ao final da formação, ela falou, Diogo, eu quero trabalhar com você, eu quero atuar aqui. E aí, a gente virou sócios. Só que depois de 7 meses trabalhando juntos, simplesmente nós nos apaixonamos e nos casamos. Então, eu quero deixar aqui uma frase do Tony Robbins que fala que as mudanças não acontecem pelas nossas condições, e sim pelas nossas decisões. Depois que a Flávia se casou comigo, a gente começou a viajar muito, a visitar inúmeros lugares. Visitamos 50 países e criamos um método próprio. A gente foi às civilizações antigas, como o Egito, a Grécia, estudamos na Índia, fizemos 2 cursos na Índia. E depois disso tudo, a gente falou, o que a gente quer para a nossa vida? A gente quer criar a maior escola para mentores e para terapeutas. A maior escola para mentores e para terapeutas. E aí eu virei para ela e falei, então a gente precisa, talvez, voltar para a faculdade. Voltamos para a faculdade, nos inscrevemos na faculdade de psicologia. Fizemos 5 anos da faculdade de psicologia, nos formamos em psicologia e assim o nosso negócio foi crescendo, desenvolvendo, estivemos em vários programas de televisão, como é o caso do programa da Fátima Bernardes, na Rede Globo, estivemos em vários outros lugares e começamos a internacionalizar a nossa empresa. A gente foi dar aula lá na África, aqui na Angola, e também a gente foi dar aula em Portugal. E isso tudo que eu estou falando para você aqui, eu quero deixar bem claro
que a gente fazia todo o trabalho presencialmente. E aí talvez você se pergunte, Diogo, você fez isso tudo e cresceu tanto, e que incrível, né? Tua vida é feita só de sucesso. É aí que tá. A vida, muitas vezes, ela nos prega algumas surpresas. E essa daqui foi uma surpresa que aconteceu com a gente. Isso daqui a gente estava na França, isso daqui é o Castelo de Chambord, na França. A gente estava no Vale do Loire e a gente estava numa viagem onde eu estava muito cansado. Cara, eu estava dando aula quase que todo dia, eu já não aguentava mais. Eu comecei a me desenvolver ali através de um novo projeto, onde eu estava 4 noites sem dormir e dentro do avião eu não consegui dormir no voo. Então eu cheguei na França, cara, e eu estava muito mal. Lembra que eu falei para você que está aqui que eu fui para o marketing digital por necessidade? Pois é, essa é a grande surpresa. Quando eu cheguei na França, eu comecei a andar e eu não conseguia andar em linha reta. Eu ia para um lado, eu ia para o outro, eu estava completamente tonto, desequilibrado. Eu comecei a falar igual um bêbado. Eu tinha perdido completamente o equilíbrio. E aí a minha esposa virou para mim e falou assim, olha, se acontecesse comigo, o que você teria feito se eu tivesse nesse estado? Ela falou isso para mim e eu falei para ela, já teria ido para o hospital há muito tempo. E ela virou para mim e falou, então a gente vai fazer isso agora. E foi isso que aconteceu. A gente foi para o hospital e eu fiquei internado lá na França, em Paris. Naquele exato momento, eu descobri simplesmente mais de 20 lesões no meu cérebro e na medula espinhal. Ali, eu comecei com a primeira crise de uma doença incurável chamada esclerose múltipla. E quando eu descobri essa doença, eu estava muito mal. Eu estava muito mal. Eu não conseguia falar direito porque eu falava exatamente como um bêbado. Eu não conseguia andar em linha reta. Eu não conseguia me equilibrar. Naquele exato momento, a gente teve que tomar uma decisão na nossa vida. Ou eu olhava para a doença e não aceitava e ficava me lamentando, ou eu tinha que me reinventar, porque eu não conseguia mais dar treinamentos presenciais. Eu não conseguia. Então, o que a gente fez naquele exato momento? Assim que a gente voltou para o Brasil, que a gente voltou para casa, a gente se reinventou. Nós nos reinventamos no digital. E só um detalhe, quando eu estava em cima da cama no hospital, eu lembro que a gente tinha comprado uma passagem para a França e para Noruega. E eu virei para a médica e falei, olha, você pode me atender aqui rapidinho que a gente vai para a Noruega? E ela falou, não, o teu cérebro, ele precisa de cuidado. E a gente, cara, ficava pensando assim, com dor, sabe? Aquela dor assim, de o que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer profissionalmente? E ali a gente conseguiu encontrar essa alternativa. Nós nos reinventamos no digital. Então, naquela época lá que eu estava em cima da cama, eu tive que cancelar a viagem que a gente ia fazer para a Noruega. Eu voltei para o Brasil, a gente reestruturou a nossa empresa, começamos a fazer lançamentos. Eu lembro que eu fiz 11 lançamentos para fazer o primeiro 6 em 7, e depois disso a gente não parou. E os nossos resultados foram surpreendentes. A gente conseguiu ter 7 milhões de faturamento nos últimos anos. E eu acredito plenamente que bênção atrai bênção. A gente mudou o nosso estilo de vida, passamos a viajar muito mais, cuidamos da nossa alimentação, atividade física, e a partir disso, eu acredito sempre que bênção atrai bênção. Depois de algum tempo que a gente se reinventou e começou a trabalhar pela internet, veio o nosso filho, que é o Guilherme, e recentemente tivemos a oportunidade de ir ver a aurora boreal, fomos à Islândia, fomos à Noruega e vimos a aurora boreal com o nosso filho. Eu estou te contando a nossa história por uma razão muito simples. A nossa missão é ser a mais inovadora escola de formação de mentores e de terapeutas do novo milênio, verdadeiros heróis capazes de impactar pessoas e cumprirem sua missão com um negócio online de desenvolvimento humano.
Se tudo isso aconteceu com a gente e a gente conseguiu, você também vai conseguir. Então, diante disso que eu estou falando aqui com você, eu quero te dar aqui o próximo passo para você fazer parte dessa tribo. Você quer fazer parte dessa tribo? Você quer realmente ter um negócio online de desenvolvimento humano? Então, não deixe de agendar a sua sessão gratuita e baixar os seus slides, que eu ainda tenho alguns conteúdos para passar para você. É hora de você quebrar as suas crenças, suas desculpas analógicas, se inspirando na nossa história. E também você conhecer o nosso método através de técnicas de terapia e de mentoria. Como é que a gente pensa? A gente pensa numa visão integral. Depois disso tudo que aconteceu com a gente teve a conclusão que a gente olha para o ser humano, para a nossa vida, e entende que o ser humano são emoções, pensamentos, é o corpo e os comportamentos, é a cultura, os valores, os relacionamentos, é o meio social, o meio familiar e o meio ambiente. Esses 4 quadrantes, eles são da psicologia integrativa, da visão integral do Ken Wilber. É a psicologia mais moderna do mundo, ele é um filósofo americano que traz esse conceito. E é exatamente nesse conceito que nós inspiramos a nossa metodologia. Nós viajamos para conhecer civilizações antigas, civilizações que já desenvolviam o ser humano. No Egito, aqui, por exemplo, na savana africana, em Botsuana, aqui, por exemplo, na Índia, no Japão, na China, nós estudamos exatamente comportamentos, culturas, fizemos 2 cursos na Índia para poder a gente se aperfeiçoar, e a partir disso, a gente também, com a Faculdade de Psicologia, colocou no nosso método as principais abordagens, como a psicanálise, a gestalterapia, a humanista, a fenomenologia. Inclusive, tem pessoas que nem querem trabalhar com mentoria e terapia e fazem as nossas formações, entram na nossa mentoria simplesmente para poder aprender melhor como lidar com o ser humano, como lidar com questões de conflito, e aplicam essas técnicas na própria vida e aplicam nas suas empresas, nos seus negócios. A partir disso, nós também desenvolvemos uma série de abordagens, como programação neurolinguística, constelação familiar, psicodrama, hipnose, coaching. Isso tudo aqui faz parte da nossa metodologia. Então, você que está conhecendo a gente agora, você precisa entender que nós iremos te entregar um lado, que é o marketing digital, um negócio online, e também o outro lado, uma formação. Essa formação é em mentoria e terapia integrativa. E junto com toda aquela abordagem humana, nós também temos a abordagem corporativa. Nós entendemos que é necessário você que está aqui aprender como que você pode atender executivos, empresários, organizações, como é que você cria um mentoring, um coaching individual, como é que você cria um treinamento organizacional. É importante você olhar para números, para você trabalhar com as pessoas, o lado emocional e profissional, e a percepção individual do líder e do grupo. Agora que você visualizou as técnicas e a nossa metodologia, como é que funcionam, vem a parte número 6, que é a parte de escala. Como é que você fatura de forma milionária pela internet? Então, vamos lá, vamos recapitular umas coisas aqui. Eu mostrei para você que tem fases. Eu mostrei para você que você precisa trabalhar o lado humano e trazer para você essas técnicas, mesmo que você trabalhe na parte de mentoria, na parte de consultoria. Compreender o lado humano é fazer uma boa consultoria. Compreender o lado humano é fazer uma boa mentoria. E, além disso, você precisa ter uma estratégia de negócio, um modelo de negócio. Agora, olha que interessante esse slide aqui. Como é que você pode faturar 1 milhão? Isso não é pela internet, isso é em qualquer lugar. 1 milhão. Você tem que vender 10 coisas de 100 mil. Então, se você está aqui assistindo e você é um consultor, por exemplo, de TI, você pode chegar a esse resultado, vendendo 10 consultorias de 100 mil. Como é que você fatura 1 milhão? Vendendo 100 coisas de 10 mil, 100 coisas de 10 mil. Você pode vender a mentoria por 10 mil, você pode vender uma pós-graduação por 10 mil. Você pode faturar 1 milhão vendendo 1.000 coisas por R$1.000. Então, você pode vender um curso online, você pode vender uma terapia em grupo, ou você pode faturar 1 milhão vendendo 10 mil coisas por R$100. Vamos lá. A maior parte das pessoas, eu entendo que 10 de 100 mil é muito difícil. Assim como 10 mil coisas de R$100 também é muito difícil.
Então, aqui a gente tem 10 mil e a gente tem R$ 1.000. Então, qual é a estratégia? A estratégia é que você crie diversos tipos de produto. E dentro desses produtos, que vão variar de R$ 100 até R$ 10.000, e eu, dentro da nossa mentoria, eu ajudo você a criar essa esteira de produtos, a criar toda essa estratégia, você vai fazer diversos tipos de ofertas. Sejam ofertas através de lançamentos, seja através de funis de perpétuo, seja através de ligações comerciais. Então, eu vou mostrar para você isso tudo aqui, como é que funciona. Primeiro, eu vou falar sobre como a gente faz lançamento. O que é lançamento? Lançamento é lançar um produto, lançar um curso pela internet. Esse tipo de lançamento você pode fazer 10 vezes ao ano, de 3 ou 4 produtos. Isso pode ser online, efetivamente ao vivo ou online gravado. Então, tem momentos que eu estou gravado e tem momentos que eu estou ao vivo, fazendo com as pessoas lançamentos. Então, o que é um lançamento? É um processo de vendas. Através disso, eu crio um tráfego orgânico com as pessoas que já me conhecem, fazendo lives e vídeos. Eu crio um tráfego pago, fazendo anúncios para o Facebook, para o Instagram, para o LinkedIn, para todas as mídias sociais. Depois que eu faço esses anúncios e capto essas pessoas, eu vou mandar e-mail, eu vou mandar WhatsApp, eu vou mandar Telegram, eu vou mandar o chat do Facebook, eu vou divulgar nas mídias sociais e eu vou criar um conteúdo de pré-lançamento. Então, uma semana antes, eu mando para a pessoa uma série de vídeos contando a nossa história, explicando como é que funciona o nosso trabalho, para poder esquentar essas pessoas. E junto com isso, eu faço 4 lives, 4 aulas, para poder entrevistar os clientes de maior resultado. Eu trago também especialistas no meu público e você vai fazer exatamente isso na sua área. Depois que você fizer isso tudo aqui, só para esquentar as pessoas, você vai fazer um workshop, que é o workshop que eu falo que é sábado. Você faz esse workshop de 15 horas, 18 horas. Qual é a grande diferença do nosso tipo de lançamento para todos os lançamentos aí que tem no mercado? Nosso lançamento, ele gera para a pessoa uma experiência. Então, se você é terapeuta, você vai fazer uma sessão ao vivo no seu lançamento. Se você é mentor, você vai fazer uma mentoria ao vivo. Se você é uma pessoa de negócios, você vai fazer ao vivo ali uma experiência prática com um grupo, para que as pessoas possam experimentar aquilo que você está vendendo. Então, a partir disso, você cria ali um workshop que eu te entrego, inclusive os slides dentro da nossa mentoria, com 50% de conteúdo, com 35% de experiência prática, com 15% de oferta, e a partir disso, você vai fazer depois uma live para tirar as dúvidas, uma live para resumo, e você vai fazer um downsell vendendo um produto mais barato uma semana depois. Você vai mandar um e-mail e a partir desse e-mail você vai coletar o telefone das pessoas e vai ligar para as pessoas todos os dias para continuar vendendo. E aí, quando as pessoas entrarem no teu curso, na tua mentoria, no teu treinamento, você vai fazer uma entrega maior que a expectativa de compra. Eu acredito que é legal você entregar um produto gravado e, junto com isso, um bônus ao vivo, pelo menos uma vez ao mês ou de 15 em 15 dias. A partir do momento que você tem muita venda aqui e começa a entregar, os seus próprios alunos viram afiliados. O que é ser afiliado? Eles vão indicar o seu workshop gratuito, eles só indicam o workshop gratuito, levam pessoas para lá, e as pessoas que comprarem, elas vão entrar na tua mentoria ou na tua terapia ou no teu curso, e o teu aluno que te indicou vai ganhar uma comissão. E a partir disso, você tem aqui um fluxo contínuo. As pessoas entram, o teu aluno indica as pessoas, a partir dessas indicações você vai para o workshop, a partir desse workshop você vem para cá, daqui para cá, e você faz todo esse ciclo se repetir muitas e muitas e muitas vezes. Quando isso acontece, você começa a criar um fluxo de clientes e um fluxo de vendas. E você quer saber o segredo que está por trás da nossa empresa? Você quer saber qual é o segredo que está por trás das maiores empresas do mundo? Então eu vou te falar agora. Bom, nós estávamos nesse cruzeiro, que é um cruzeiro que a gente fez até as Ilhas Gregas. E no nosso quarto tinha um telefone que tocava todos os dias e ficava com esse botão aí piscando. Uma vez
eu resolvi atender o telefone. Quando eu atendi o telefone, tinha uma voz do outro lado falando assim: olá, eu sou o comandante desse navio, eu quero te convidar a ter $1.000. Simplesmente eu quero te dar $1.000. E para que você ganhe $1.000, é necessário você ir numa reunião, tal horário, onde nós vamos servir champanhe e outros drinks gratuitamente. E lá nós vamos fazer uma oferta do próximo cruzeiro, para que você possa ganhar esses $1.000. Então, o que ele estava fazendo para mim ali? Ele estava fazendo uma oferta. E qual é o segredo das maiores empresas? E qual é o segredo da nossa empresa? As maiores empresas do mundo e a nossa empresa, nós fazemos ofertas diversas vezes, inúmeras vezes, todos os dias, todas as horas, a todo momento. Assim como no cruzeiro. Eu recebi essa ligação. Quando eu saí do quarto, tinha um cartaz falando dessa reunião. Aí eu saí no porto, quando eu voltei, eu ganhei um panfleto falando da mesma reunião. Então, o tempo inteiro está tendo oferta, o tempo inteiro eu estou aparecendo nos stories e fazendo uma oferta, o tempo inteiro eu estou fazendo aulas como essa e fazendo uma oferta, o tempo inteiro eu estou fazendo lançamentos e estou fazendo uma oferta. Então, a partir disso, a gente tem uma estratégia de multiplicação. Essa estratégia, ela serve para todas as pessoas que estão aqui na nossa mentoria. Nós te ajudamos a montar e a lapidar essa estrutura. Então, eu acredito que o dinheiro, ele é sempre uma consequência de todas as ofertas que você fizer. Quanto mais ofertas você fizer, mais dinheiro. Quanto menos ofertas, menos dinheiro. Então, eu acredito que você vai fazer o lançamento 1 ou 2 vezes ao mês, através de funis de automação. O funis dos perpétuos, com ofertas todos os dias, com produtos com preço menor. Um produto P, um produto M, um produto G. Um produto pequeno, um produto médio, um produto grande, em termos de preço. Você vai criar vendas todos os dias através de WhatsApp, através de ligações. Você pode contratar pessoas que ganham por resultado. Então, você comissiona as pessoas que vendem, que têm resultado. Você não vai colocar um fixo ali. Olha só que interessante o que a gente está falando. A gente está falando de um negócio a baixo custo. Você vai criar eventos presenciais 2 a 4 vezes ao ano. Você vai fazer ofertas de high ticket, acima de 10, 12 mil reais, como é o meu caso. Meu atendimento individual, eu cobro 30 mil reais no meu atendimento individual. E todos os dias a gente está ligando para as pessoas para fazer essas ofertas. Eu cobro 30 mil no meu atendimento individual. Então, o que eu estou falando para você aqui é que o tempo inteiro você vai estar abordando as pessoas pela internet, pelo telefone, presencialmente, e a partir disso você tem um crescimento vertical, onde você tem ali um produto que é um e-book ou um livro, que é o meu caso, depois você tem um produto que é um desafio de 21 dias, ou é um curso mais barato, depois você tem um produto principal ali que é R$1.000, e esse produto aqui eu chamo que é o produto de entrada. Você vai colocar as pessoas num curso online, numa mentoria, e a partir disso você vai levar as pessoas para um auditório. Você vai fazer ali uma outra oferta. Aqui tem uma oferta de R$697, que é a hora da tua terapia, é a hora da sua consultoria individual, é a hora da sua mentoria individual. Depois você vai fazer um produto de R$15 mil ou algo em torno disso, para poder as pessoas entrarem. Pode ser uma pós-graduação, pode ser uma mentoria mais cara, pode ser um mastermind, pode ser ali uma estrutura onde as pessoas façam networking, e junto com isso você vai fazer outros tipos de lançamento. Você pode lançar até mesmo pessoas que você conhece, que são da sua área, mas não sabem se lançar. Você pode agregar produtos físicos, você pode criar um aplicativo, você pode lançar outros experts, você pode até criar um concorrente, você pode criar uma franquia do seu próprio negócio. É infinito! E eu não sei se você olha para o Buda de ouro ou para o Buda de papel alumínio. E, cara, eu ainda vou te dar mais uma informação aqui. Além de tudo isso que eu estou falando, essa estratégia incrível de multiplicação que eu posso te ajudar na nossa mentoria, você pode ter uma carreira internacional. Essa carreira internacional, eu sugiro que você comece pelo idioma espanhol. Pessoas que falam espanhol no mundo, são 538 milhões de pessoas, é o dobro de pessoas que tem no Brasil. Talvez seja mais do que o dobro de pessoas.
O preço do lead lá fora, em países como Colômbia, México, é de 50 centavos. O poder de compra dessas pessoas é 3 vezes menor do que o brasileiro, mas não tem problema, você vai vender em massa. Produtos até R$ 497, cara, funcionam muito. E como que eu traduzo, Diogo? Como é que eu traduzo se eu não sei falar espanhol? Você vai traduzir através da inteligência artificial. Assim como você vai ver exatamente esse vídeo aqui que eu vou mostrar para você. ¿Quieres transformar vidas como terapeuta, pero tienes miedo de exponerte en Internet? ¿Tiene dificultades para grabar vídeos y dar a conocer su trabajo? ¿Tiene dificultades para atraer clientes, para cobrar el precio correcto? Ya ha realizado una serie de cursos, y es posible que aún se sienta seguro de poder asistir, porque le falta un paso a paso. Así que eres mi invitado a un taller gratuito. Terapeutas del Nuevo Milenio. Los terapeutas del Nuevo Milenio son verdaderos héroes que impactan vidas. Son profesionales reconocidos y muy bien pagados. Soy Diogo Hudson, responsable de la Escuela de Héroes. Soy terapeuta, orador, emprendedor. En los últimos años, he visitado unos 50 países y he formado a más de 50.000 personas en todo el mundo. Con eso, desarrollé mi propia metodología. Es el nuevo método internacional de resignificación emocional. En este taller, te voy a presentar una serie de herramientas de constelaciones familiares y psicoterapia breve, que verás en la práctica, lo demuestro a través de las sesiones. Para ter uma ideia, né? Agora eu pergunto para você, fez sentido para você isso tudo que eu falei? De verdade, agregou valor isso tudo que eu falei? Agregou essa aula? Você quer ir para o próximo nível? Se você quer ir para o próximo nível, é o momento de você agendar a sua sessão. Porque nessa sessão eu vou te mostrar onde você está agora e eu vou planejar com você. Eu ou a minha equipe vamos fazer a sessão com você e vamos mostrar para você como você pode entrar no nosso programa, que é o programa Heroes. É um programa de mentoria e de pós-graduação. A minha promessa para você é a seguinte: seja uma mentora ou terapeuta de alto valor, impacte vidas construindo um negócio digital com renda de 10 mil a 100 mil reais por mês, com tempo, liberdade e qualidade de vida. É uma parceria entre a Escola de Heróis e a Faculdade Focus. Como é que você recebe esse programa? O que você vai receber nesse programa? Dentro da nossa mentoria, você vai ter ali acesso a uma mentoria em grupo, onde você vai ter a criação da esteira de produtos, os 5 passos do marketing digital que você vai fazer dentro do teu produto, do teu programa. Você vai fazer ofertas high ticket para o público free, eu vou te mostrar como é que isso funciona. Você vai aprender a fazer o lançamento que a gente faz. Eu vou te ensinar todo o passo a passo de lançamento, mesmo que você não saiba nada, eu vou te ensinar. Eu vou falar para você sobre como internacionalizar a sua carreira e a estrutura de equipe. Eu vou te pegar pela mão, passo a passo. E além da mentoria, dentro da nossa pós-graduação, você vai ter acesso à formação para atendimento individual, para atendimentos em grupos, para atendimentos em empresas e produtos digitais. No que eu me formo, Diogo? Como é que funciona isso? A formação é em mentoria e terapias integrativas com gestão de RH. Então, além da mentoria de marketing digital, eu também te dou a formação técnica. Dentro dessa formação técnica, você vai aprender a parte de ressignificação emocional e crenças, toda a parte da nossa metodologia na área terapêutica e também as estratégias de business e de carreira. Você vai aprender técnicas de psicoterapia breve, constelação familiar. Você tem formação nisso tudo aqui na nossa pós-graduação. Técnicas de psicoterapia breve, constelação familiar, coaching, hipnose, psicologia positiva, programação neurolinguística, gestão empresarial, oratória para poder você fazer treinamentos em empresas, vendas e marketing digital. Você vai aprender a atender individual, em grupos e empresas e vai criar produtos digitais. É o programa mais completo dentro da área de desenvolvimento humano, porque tem o lado de marketing digital e tem o lado da formação técnica. Então, são 5 finais de semana online comigo e com a minha equipe. Então, são 5 finais de semana. São gravações de 360 horas na nossa plataforma. É uma mentoria em grupo quinzenal por 6 meses. É um curso oratório de alto impacto e são 2 eventos presenciais. Quer saber mais sobre isso tudo?
é o momento de você baixar os seus slides e agendar a sua sessão gratuita. Baixe seus slides, agende a sua sessão gratuita. Eu vou deixar aqui uma série de vídeos. Nesses vídeos, você vai ver o nosso evento no Rio de Janeiro e você vai ver o depoimento de uma mentorada nossa na Itália, que eu visitei ela num castelo. A gente estava hospedado nesse castelo, eu visitei e eu fiz a entrevista com ela. Ela estava lá, turismo, e eu visitei ela e fiz essa entrevista. E também uma mentorada nossa em Portugal. Você vai ver aqui esses 3 vídeos a partir de agora. Toque aqui no botão para poder você agendar a sua sessão. Então, assista aí esse evento, que foi o último evento que a gente fez aí no Rio de Janeiro, e depois assista as 2 entrevistas das nossas mentoradas que desenvolveram uma carreira internacional. Estamos juntos. Toque no link e agende uma sessão comigo ou com a nossa equipe. Valeu! Olá, alegria, alegria, é um prazer estar aqui com a Joyce Vicente. Olha onde a gente está na Toscana, mostra ali pro pessoal. Estamos num castelo aqui na Toscana, estamos aqui no castelo de Tronano, na Toscana, na Itália. Se apresenta pro pessoal, por favor, e fale para as pessoas o que você faz, com o que você trabalha, por favor. Olá pessoal, eu sou a Joyce Vicente, sou fundadora e diretora da Carreira em Movimento, que é uma empresa focada no desenvolvimento humano e no desenvolvimento de profissionais de RH. Eu sou mentora e professora de recursos humanos. Qual é a influência da Escola de Heróis na tua empresa, na tua história profissional, por favor? Bom, a Carreira em Movimento nasceu na Escola de Heróis, né? No início a gente trabalhava muito com foco do coaching de carreira e depois a gente foi migrando para a área de recursos humanos, que é toda a minha vivência e experiência profissional. E a Joyce entrou na nossa mentoria. Eu gostaria que você falasse para o pessoal, principalmente para quem tem medo de ir para a internet, divulgar o seu trabalho, como que a Escola de Heróis somou na tua carreira e como pode somar na carreira das pessoas que querem ir para a internet, que querem ir para o digital. Com certeza, né? Quando a gente começa, tudo é muito novo. E se a gente começa simplesmente a aplicar as coisas sem ter um direcionamento, sem ter um mentor, o tempo para você ter resultado é muito maior. Então, o Diogo, a Escola de Heróis, veio com um método, né, e do acompanhamento também durante as mentorias. E o que é importante dizer para o pessoal é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Que a gente está diante de várias videiras
E um ensinamento muito bacana, eu vi a Joyce fazendo um vídeo e ela falou uma coisa muito interessante, que a uva, ela demora 3 anos para poder viver a primeira colheita. E muitas vezes as pessoas, elas querem da noite para o dia os resultados e elas não têm, às vezes, a maturidade para ter os resultados. Então, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns por você ter tido a maturidade na tua carreira para poder colher os resultados. E eu gostaria que você falasse para o pessoal que é possível ter esses resultados e falasse também como é que foram os resultados dos seus lançamentos, né? Os resultados de todo o trabalho que você faz. Sim, é importante dizer que eu venho de uma carreira, né, como o Diogo já comentou, de empresa privada, onde você tem um salário fixo no mês, e eu pedi demissão, né, desse posto de trabalho, dessa carreira, para iniciar a carreira em movimento do zero. Então, eu imaginava que eu ganharia igual ou pouco mais do que eu ganhava por mês. E eu tenho certeza que isso hoje é muito maior do que eu imaginava. Então, como o Diogo falou, a gente está aqui na Itália, eu imaginava viajar algumas vezes, sim, mas nunca imaginaria ter e colher os frutos de tudo que eu tenho hoje. Então, a gente fez lançamentos já que ultrapassaram os 50 mil reais, já fizemos eventos com mais de 200 pessoas no auditório, já temos mais de 40 mil seguidores na internet, tudo por conta de um método, de um direcionamento, né, e de resultados que a gente também dá para os nossos alunos e clientes. E isso é muito bacana, porque às vezes você que está aqui assistindo, você se sente travado, você não consegue dar o próximo passo, e a Joyce, ela saiu do absoluto zero, foi para a internet com a metodologia da Escola de Heróis e hoje está impactando milhares e milhares de vidas. Qual o recado que você deixaria para o pessoal que está aí, por favor? O recado que eu te deixo é que quando a gente tem um apoio, quando a gente tem um mentor que tem conhecimento, que já chegou onde você quer chegar, tudo se torna mais fácil. Então você tem aí, né, acesso ao Diogo, então aproveite essa oportunidade, se inscreva na Escola de Heróis para você alcançar os resultados aí que talvez você nem está imaginando que você vai alcançar, mas que você deseja ter melhores coisas na sua vida, profissional e pessoal. E quem sabe você não é a próxima pessoa que vai encontrar comigo, com a Flor, com o Guilherme, aqui na Toscana, ou na Europa, ou em qualquer lugar do planeta. Afinal de contas, nossa metodologia é essa, é buscar cultura, estudar comportamento das pessoas. Visitamos 50 países para isso, né? Já treinamos mais de 100 mil pessoas. Você pode ser o próximo a estar aqui desfrutando de todo esse paraíso. Joyce, gratidão pelo seu depoimento. Estamos juntos e está na hora da gente jantar e beber um belo vinho. Exatamente. Estamos juntos nessa jornada. Gratidão. No pôr do sol, no alto de um castelo, Castelo de Tornano. Estamos juntos. Você pode ser o próximo nessa jornada. Valeu! Vamos lá, Vivian, olha por favor para ela. O que você sente quando você olha para ela? Vergonha, culpa. O que a Vivian sente pelo filho dela quando ela olha para ele? Indiferença. E quando você olha para ele, você lembra do pai? Toda. E a indiferença que você sente pelo seu filho, a indiferença que você gostaria de sentir ou que você sente por esse homem? É. E qual a história que você conta para você? Que ele repete as mesmas atitudes do pai. E aí você exclui esse homem da tua vida, porque esse homem não te fez bem. Tem 6 anos que eu me divorciei e eu não reconstruí minha vida. Você quer falar de relacionamento afetivo para as pessoas e dentro de você, como é que você olha para a Vivian profissionalmente nessa área? A Vivian profissional está preparada, mas emocionalmente eu me sinto impostora. Pega a Vivian adulta e vira para esse homem. Fala tudo que você reconhece em você. Reconheço que eu depositei uma expectativa que não era sua, que era minha em você. Éramos muito novos, erramos, mas dessa relação houve frutos. O que você sente por esse filho, de verdade? Matheus é meu primeiro amor. Olha para ele e fala assim, filho. Filho, somente eu. E o seu pai. E o seu pai. Poderíamos ter tido você. Você conseguiria pegar o telefone e ligar pro seu filho e falar eu te amo? Oi, filho, é mamãe, tudo bem? A mamãe tá ligando para dizer que te ama muito, tá? Por que valeu a nossa conversa? Porque eu tive coragem de restituir a relação com meu filho. Alegria, alegria, estou aqui no Porto, em Portugal, junto com a Lisandra, minha mentorada. Lisandra vai dar um depoimento sobre o meu trabalho, o trabalho da Escola de Heróis. Lisandra, fala pro pessoal o que você faz, com o que você trabalha, por favor. Olá, gente, tudo bom?
Eu sou Lisandra Tomé, eu sou mentora de advogados. Eu ajudo os advogados a prospectarem mais clientes e construírem seu posicionamento na área jurídica por meio de estratégias de marketing jurídico e vendas. Bom, Lisandra, e qual foi o impacto da Escola de Heróis e do meu trabalho no teu business, no teu negócio? Olha, o Diogo é incrível, ele me ajudou a superar determinados medos que eu tinha e crenças limitantes que eu ainda tinha que me seguravam e não me permitiam alavancar os meus negócios. A primeira coisa, a gente estruturou uma mentoria em grupo, que eu ainda não trabalhava com mentorias em grupo. Nós estruturamos uma mentoria em grupo que ela já está acontecendo, eu já tenho mentorados e é um sonho. Então, uma mentoria em grupo. Ele me ajudou a estruturar um outro produto que eu tenho, que é a comunidade, que é um produto que vende mais em escala. E também ele me ajudou a estruturar, que era o meu maior foco, os meus eventos de imersão presencial. O primeiro que a gente fez foi em setembro do ano passado, novembro do ano passado, lá no Rio de Janeiro. E um outro sonho que eu tinha, que era estar internacionalmente, né? Internacionalizar o meu serviço, e hoje eu estou aqui em Portugal junto com o Diogo, porque eu vou fazer um evento presencial para advogados aqui em Portugal, e foi ele que me incentivou e me ajudou também a estruturar esse evento. E quando eu voltar para o Brasil vai ter uma imersão de 2 dias que também ele me ajudou a estruturar isso tudo. Então ele é fantástico. E todo mentor, eu sou uma mentora, todo mentor precisa de um mentor também, para ajudar você a ir mais alto, voar mais alto e também se tornar um mentor melhor para os seus próprios mentorados. Logo no primeiro dia, em menos de 24 horas, consegui marcar 5 entrevistas, do qual obtive um retorno de R$ 4.400. Dessas 10 entrevistas eu gerei atendimentos de pacote, ou seja, fechei 6 pacotes ao valor de R$ 3.000 cada um. Imediatamente eu fechei 3, R$ 6.800, assim, de cara. Eu fiz 4 entrevistas, fechei 3 pacotes. E esse pacote me rendeu um total de R$ 4.300. Desse desafio eu consegui agendar 4 entrevistas, 3 já foram feitas e eu já tenho um lucro de R$ 6.000. Aí eu consegui fechar 3 processos, né, de 3 mil, 5 avulso, peguei uma família inteira de constelação e mais 4 para mais uma família. E quanto que foi no total de faturamento? 12.600. Eu já fiz algumas entrevistas, 3 encaminhadas e tenho 2 fechadas. Essas duas clientes pagantes já estão me dando uma receita de 6.000 em um mês. Na primeira semana que eu decidi seguir o passo a passo do que ele colocava, eu fiz 10 atendimentos em apenas uma semana. Eu arrecadei um montante suficiente para pagar todo o valor do curso, o valor integral do curso, e ainda consegui aqui, ó, dar uma equipada no meu escritório. Eu quero te apresentar a empresa fundada pelos meus pais, a Escola de Heróis. Em 10 anos eles treinaram 100.000 pessoas, no Brasil e no exterior. Eles viajaram por 50 países, conhecendo culturas e comportamentos. Estudaram nos Estados Unidos com o Tony Robbins, na Alemanha com Bert Hellinger, e na Índia, na Arte de Viver. Eles fizeram uma transição de carreira. Papai era advogado e mamãe médica. Então, se tornaram palestrantes internacionais, empreendedores digitais e escritores de livros. Nos cursos online ensinam um mix de técnicas de psicoterapia breve, como as constelações familiares. Também ensinam estratégias digitais de como se divulgar na internet e captar clientes. Com um método próprio, treinaram diversas empresas como os Correios e a Petrobras. Como formação acadêmica, Flávia Oliveira é formada em Medicina e Psicologia, com mestrado em Saúde Pública. Diogo Hudson tem 3 formações superiores completas: Direito, Marketing e Psicologia. Eles já estiveram em diversos podcasts e programas de TV, como na Globo, na Fátima Bernardes. Como responsabilidade social, ajudaram algumas instituições. Você quer trabalhar suas questões emocionais de forma profunda? Quer ter sucesso como terapeuta, coach ou mentora? Quer fazer uma transição de carreira para a área de desenvolvimento humano?
Quer se destravar para se divulgar melhor pela internet? Gostaria de cumprir seu propósito de impactar vidas e receber o valor justo pelo seu trabalho? Nossa missão é formar terapeutas e mentores do novo milênio, desbloqueando emoções, crenças e desculpas analógicas. Auxiliamos profissionais de desenvolvimento humano a se tornarem verdadeiros heróis, com agenda lotada de clientes e sucesso na sua carreira online. Eu sou o Guilherme Hudson. Desejo que sejam bem-vindos à Escola de Heróis. Toque no botão e agende a sua sessão. Toque no botão e agende a sua sessão. Toque no botão e agende a sua sessão.